Vocês sabiam que 70% dos brasileiros acreditam que o dinheiro é mais importante hoje do que ele jamais foi? 70% dos brasileiros dão esse valor para o dinheiro. Não só isso. 48% dos brasileiros acreditam que o dinheiro é o maior sinal de sucesso. Ou seja, como a gente pode saber se uma pessoa é bem-sucedida ou não? Para quase metade dos brasileiros, o principal sinal são as finanças. Isso mostra, essa pesquisa que foi publicada pela Gazeta do Povo, mostra que nós temos o grande desejo por dinheiro. Querendo ou não, o dinheiro é uma das nossas grandes buscas. E se de repente a gente fica em dúvida, eu queria que você pensasse um pouquinho com você agora. Olha para a maneira como nós vivemos. Boa parte daquilo que nós fazemos não acaba girando em torno do dinheiro. Olha as horas extras que a gente faz, olha às vezes os bicos que a gente faz, olha o quanto a gente fala desse assunto, ou o quanto a gente sonha com esse assunto. Quer fazer um exercício? Imagina aqui comigo que você tivesse realmente 3 desejos a serem atendidos, como na história da lâmpada mágica. Me diga, nenhum desses 3 desejos você usaria para algo relacionado a dinheiro? Então, pessoal, por mais que a gente fala que a gente não pode ser materialista, e isso é verdade, querendo ou não, do jeito que a sociedade é estruturada, desejo, o dinheiro acaba sendo uma das nossas grandes buscas, um dos nossos grandes sonhos. Mas olha só, nessa série de mensagens, nós estamos conversando que a gente tem que tomar muito cuidado para que na nossa busca pelos nossos desejos, a gente não acabe quebrando muitas coisas na nossa vida. E isso certamente é muito claro quando a gente fala da nossa busca por dinheiro. Olha só, 46% dos brasileiros afirmaram que sentem frequentemente ansiedade por causa das suas finanças. Praticamente metade. A gente fala muito de ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Ansiedade é algo terrível, algo que incomoda bastante a gente, é um grande assunto. E o que essa pesquisa mostra é que uma das grandes razões da nossa ansiedade são as nossas finanças. Mais do que isso, uma das coisas mais importantes e preciosas que nós temos é a nossa família. Você sabia que o dinheiro é a causa de 39% das brigas de casais? E você sabia que o dinheiro já é hoje a segunda maior causa de divórcios no mundo? Olha só, existe até um termo, pesquisando um pouco sobre esse assunto, que é usado para uma situação muito típica de casal, se chama infidelidade financeira. É quando o casal, o cônjuge, um dos cônjuges, esconde as finanças do outro. Às vezes comprando algo e não falando, ou às vezes comprando algo e falando que custou mais barato do que na verdade foi. Existe até uma palavra para isso, infidelidade financeira. E é hoje o que especialistas comentam uma das grandes causas de conflitos no casamento. Se a gente para pensar, quantas brigas no nosso casamento às vezes é por causa desse assunto? Ou não só no casamento, na família como um todo. Eu já conheci muitas famílias que se separaram, irmãos que brigaram e ficaram brigados por anos. E qual era a razão? Dinheiro. Então, perceba, dinheiro é uma das nossas grandes buscas. Mas se nós não cuidarmos muito e não dermos a ele um lugar equilibrado no nosso coração, essa busca pode levar a gente a seríssimas destruições. Por isso, é importantíssimo que a gente responda a seguinte pergunta: como encontrar um espaço saudável para o dinheiro no nosso interior, para que essa busca realmente não destrua coisas importantes da nossa vida? Como encontrar um espaço saudável para ele? Pergunta extremamente importante, e se você quer ter essa resposta, fica conectado aqui com a gente. Nós vamos fazer isso através de uma história. Não vão ser só princípios teóricos. São princípios que, na prática, realmente funcionam. A história de um homem chamado Zaqueu, e talvez você já tenha ouvido falar dela. Acompanha aqui comigo. Diz assim, ó: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos.
tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Deixa eu fazer uma pausa, porque é muito importante para a gente entender esses princípios, que você entenda quem Zaqueu era. Chefe dos cobradores de impostos. Cobrador de imposto, ainda hoje, não é uma profissão muito popular, certo? Você nunca viu alguém, de repente, numa festa se gabando, eu sou um cobrador de impostos? E as pessoas dizendo, uau, que legal. Não é algo que a gente vê por aí, né? Não é uma profissão assim, vamos dizer, muito popular. Mas na época de Jesus, muito menos. Vamos lembrar, nessa época aqui, esse território, grande parte do mundo, estava sendo dominada pelo Império Romano. E o Império Romano cobrava impostos absurdos, muito maior do que a carga tributária brasileira. Essa era uma política que o Império usava para se consolidar cada vez mais e para manter aqueles territórios dominados. Eles não conseguiam reagir se eles não tinham recursos. Então eles cobravam impostos abusivos, mas para isso funcionar, eles precisavam de cobradores de impostos daqueles próprios povos que voluntariamente se dispunham a fazer isso. Então essas pessoas, elas eram vistas com toda certeza como traidores do seu país. E eram mesmo. Essas pessoas realmente serviam o opressor e garantiam que o seu próprio país nunca saísse dessa situação. Então, acontecia que essas pessoas eram extremamente desprezadas, eram pessoas que eram apontadas na rua, xingadas, eram pessoas que não tinham amigos, os únicos amigos que eles tinham eram outros cobradores de impostos, eles ficavam completamente à margem da vida da sociedade. Não só isso. O Império também, romano, permitia que eles cobrassem a mais além do que precisava e ficassem com esse dinheiro para si. Então eram pessoas que enriqueciam literalmente explorando as outras, extorquindo as outras. Bom, aí você percebe que eles eram odiados. Mas eles eram tão desprezados que, olha só, inclusive, eles eram proibidos de entrar na igreja. Já imaginou isso? Significava que o Zaqueu, ele sacrificou o seu caráter, ele sacrificou a sua vida social, suas amizades, seu convívio com as pessoas, e ele sacrificou a sua vida com Deus e ganhou o que em troca? Uma coisa: dinheiro. Muito dinheiro. E aí, a gente começa agora a entender uma coisa muito importante, e aqui é a primeira lição. Muito dificilmente a gente percebe quando o dinheiro tem um espaço excessivo no nosso coração. A gente normalmente vê a ganância nos outros, não na gente. A gente pensa, não, comigo está tudo certo, o dinheiro está num espaço bem equilibrado. Ganancioso é o meu vizinho. Não, ganancioso é o meu chefe que não me dá aumento. E assim por diante. A gente tem uma dificuldade muito grande de ver na gente mesmo, mas essa história de saída, ela já nos ajuda, já nos dá alguns critérios. Se nós, como o Zaqueu, estamos dispostos a sacrificar o nosso caráter por causa de dinheiro, é um sinal de que ele ocupa um espaço exagerado em nós. Entenda o seguinte: talvez a gente não extorque pessoas que nem o Zaqueu fazia, mas de repente a gente mente para ganhar um lucro a mais, esconde uma verdade para ganhar alguma coisa a mais. A gente está deixando o nosso caráter de lado para ganhar dinheiro. E isso é o sinal claro de que ele tem um espaço exagerado em nós. Segundo sinal, quando nós sacrificamos os nossos relacionamentos por causa das finanças. Pensa bem. Se o dinheiro é um motivo constante e regular de brigas em casa, se o dinheiro foi motivo para de repente me separar de um irmão, se por causa dele eu deixo as pessoas de lado, eu estou constantemente ou regularmente ausente em casa, ausente no meu casamento, é sinal de que ele está ocupando um espaço exagerado. Eu estou deixando inclusive minha família de lado. Terceiro sinal, eu particularmente gosto muito dele. Se nós estamos deixando a nossa vida com Deus de lado por causa das finanças, isso é um sinal claro de que elas estão ocupando um espaço exagerado. Claro que ninguém, como o Zaqueu, é proibido de entrar na igreja. Imagina, a gente não consegue nem imaginar uma coisa dessas hoje.
Mas muitas vezes talvez a gente deixe de vir voluntariamente porque a gente está ocupado demais. Correndo atrás do quê? Dinheiro. E se a gente não encontra espaço para Deus na nossa vida, porque a gente está tão ocupado correndo atrás disso, é sinal de que isso está ocupando um espaço grande demais em nós. Percebe, na história do Zaqueu nós temos 3 sinais para fazer uma autoanálise, e eu vou acrescentar um quarto, que não aparece nesta história, aparece alguns capítulos antes, em Lucas capítulo 12, Jesus fala da nossa ansiedade pelos recursos. E aqui eu diria, se a gente está constantemente ansioso com aquilo que nós temos, não temos, aquilo que deveria entrar, não vai entrar, será que vai dar, não vai, e se isso tira a nossa paz e o nosso sono, é sinal também de que as finanças estão ocupando um lugar exagerado. Ok? Mas muito bem, já consigo identificar um pouco melhor. Como eu lido com isso? Como eu equilibro isso no meu coração? Para a gente entender isso, nós precisamos entender algo. Nós temos necessidades interiores. Nós temos necessidades interiores que são tão importantes quanto comer, tomar água e respirar. Nós temos, por exemplo, a necessidade de nos sentirmos amados. E eu sei que de repente vai ter alguns machão que nessa hora vão dizer, eu não preciso me sentir amado. Pessoal, por mais durão que a gente seja, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. De sentirmos que existem pessoas do nosso lado que não estão lá por aquilo que a gente pode dar. Que estão lá por nós. Que estão lá quando as coisas estiverem bem ou ruim. Que vão estar lá se as coisas derem certo ou errado. Nós precisamos nos sentir amados. Todos nós. Quer ver uma outra necessidade interior? Todos nós precisamos nos sentir seguros. Sabemos que nós estamos num mundo cheio de perigos. E é importante para a gente que a gente se sinta seguro. E quando a gente não se sente seguro, vem a ansiedade. Todos nós também precisamos nos sentir felizes. Essa é uma das nossas grandes buscas. Falamos muito dela no mês passado. Percebe como nós temos necessidades interiores? Quando a gente está com fome, o que a gente faz? Busca comida. Quando a gente está com sede, o que a gente faz? Busca água. O que a gente faz com as nossas necessidades interiores? A gente tenta satisfazer elas em algum lugar. Na maioria das vezes, de forma inconsciente. A gente não pensa, preciso me sentir amado, vou atrás de um namoro ou de um casamento. Não, são coisas inconscientes, mas que a gente faz. A gente busca satisfazer necessidades interiores, por exemplo, no relacionamento com os filhos. Falamos há 2 semanas atrás. No nosso relacionamento conjugal, falamos na semana passada. E se você não estava presente, essas mensagens elas estão gravadas na internet, nos nossos canais. Você pode acessá-la, vale muito a pena. E a gente também busca satisfazer as nossas necessidades interiores através do dinheiro. E aí nesse momento eu sei que de repente você vai dar um pulo para trás e vai dizer que horror, Jorge, eu não sou materialista assim. Mais uma vez, a gente faz isso, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Mas é uma associação muito fácil de fazer, até porque a nossa cultura nos estimula a isso. Por exemplo, falei que a gente precisa se sentir feliz, né? E eu penso assim, poxa, se eu viajar, se eu comprar as coisas que eu quero, se eu morar naquele lugar, se eu tiver aquele carro, eu certamente vou ser um pouco mais feliz do que eu sou hoje. Então o que a gente precisa? Dinheiro. Eu falei que a gente tem a necessidade de nos sentirmos amados. E a gente sabe que na nossa sociedade, as pessoas que têm mais são tratadas de forma diferente. Não estou dizendo que isso é certo, não é. Mas é uma realidade. As pessoas que têm mais recursos, ou que pelo menos aparentam ter, elas são tratadas de uma forma diferente. Elas podem alcançar alguns círculos sociais que, se não tivessem, não conseguiriam. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, para as pessoas me admirarem, para as pessoas estarem perto de mim, dinheiro pode ajudar. Ou a gente, como eu comentei, eu falei que a gente tem a necessidade de nos sentirmos seguros. É fácil a gente fazer a associação de que com dinheiro eu posso comprar um bom plano de saúde, posso ter influência. Então o dinheiro vai ajudar. Então, querendo ou não,
de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba buscando satisfazer as nossas necessidades interiores nas finanças. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós não conseguimos encontrar. Imagina que dentro de nós, essas necessidades interiores funcionem como um tanque que a gente precisa preencher. E a gente busca encher com dinheiro, mas absolutamente não funciona. Sabe por quê? Porque as finanças, elas não trazem felicidade. Elas trazem conforto. Conforto é diferente de felicidade. Conforto, às vezes, parece felicidade, mas absolutamente não é. Porque tem pessoas com uma vida confortável que não são felizes e pessoas que têm uma vida desconfortável e são felizes. Talvez o conforto ajude, contribua um pouco, mas absolutamente ele não é decisivo para a nossa felicidade. Tem outras coisas, como a gente viu mês passado, que são muito mais. A gente viu que a gente precisa de segurança, e o dinheiro não traz segurança, ele no máximo traz influência. Mas ele não faz com que a gente realmente se sinta seguro. Basta que a gente veja quantas pessoas, no auge da pandemia no ano passado, pessoas ricas faleceram. Falecem ainda hoje. O dinheiro não consegue garantir nada. Ajuda? Talvez ajuda, mas não garante. A gente falou que a gente busca nos sentirmos amados, mas o dinheiro no máximo traz admiradores, e isso é diferente. Pessoas que nos amam estão com a gente não por aquilo que elas podem ganhar. Admiradores, sim. Pessoas que nos amam estão com a gente quando a gente está mal ou quando a gente está bem. Quando as coisas dão certo e quando não. Admiradores estão com a gente só quando as coisas estão bem. E a gente sabe que os admiradores são um relacionamento interesseiro que em algum momento vai sair da nossa vida. Não é a mesma coisa que nos sentirmos amados. Então sabe o que é? A gente busca no dinheiro o que a gente precisa, a gente não encontra, mas aqui está o pulo do gato. Ele traz uma ilusão de que a gente conseguiu. Ok, eu não me sinto feliz, eu me sinto mais confortável, mas parece que é o caminho certo, porque alguma coisa já ajudou. Ok, eu não me sinto mais seguro, eu me sinto mais influente, mas alguma coisa já ajudou. Então, o dinheiro, ele não é a resposta certa para as nossas necessidades interiores, mas detalhe, ele parece ser. Ele parece muito ser. E a conclusão que a maioria das pessoas faz, mesmo de forma inconsciente, é: talvez eu só preciso de mais. Talvez eu só preciso de mais recursos. Talvez eu só tenho pouco. Sabe qual é o problema? É isso aqui, ó. Confundimos amor com admiração, felicidade com conforto e segurança com influência. O dinheiro pode até trazer algumas coisas que queremos, mas jamais trará o que realmente precisamos. Essa é a ideia. Ele parece saciar, mas não sacia. Ele quase chega lá e ele traz a ilusão de que ele é o caminho certo. Então o que a gente faz? Buscamos mais. Buscamos um pouco mais. Sabe, John Rockefeller foi, nesta época aqui, o homem mais rico do mundo. Perguntaram para ele quanto de dinheiro um ser humano precisa para ficar satisfeito. Sabe o que ele respondeu? Só um pouco mais. Só um pouco mais. A gente sempre tem a ilusão de que mais um pouco eu chego lá. Mais um pouco eu encontro. Bom, e é exatamente nesse ponto que começam a acontecer os comportamentos que destroem a nossa vida. Perceba o seguinte: por que eu me torno avarento e egoísta? Porque eu preciso do dinheiro. Porque ele vai me trazer o que eu tenho aqui dentro e preciso tanto. Então é difícil para mim ser generoso e dividir. Por que eu me torno alguém ansioso com ele? Porque se eu perdê-lo, eu não estou só perdendo finanças, eu estou perdendo felicidade, segurança e amor. Por que eu me torno? Por que eu começo a brigar e desgastar os relacionamentos por causa dele? Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso desses recursos, que eles vão responder às minhas necessidades interiores em algum momento, mas o problema é que a minha esposa gasta demais.
Mas o problema é que o meu marido é muito mão de vaca. E aí a gente começa a brigar, porque se eu convencer ele ou ela a fazer do meu jeito, aí as coisas vão andar. Aliás, eu vi essa semana um caso real de aconselhamento, o conselheiro comentando, preservando os nomes, logicamente, um casal que chegou no consultório com esse problema. Eu não quero ser clichê, tá? Mas a esposa gastava demais e o marido economizava demais. Uma história que acabou acontecendo bastante. E chegaram para o aconselhamento porque eles brigavam frequentemente por causa disso. Sabe o que o conselheiro fez? Ele falou para eles sobre necessidades interiores. Falou que os dois estavam tentando satisfazer isso no dinheiro. O marido querendo se sentir seguro, tendo uma boa sobra na poupança. E a esposa querendo se sentir feliz, gastando. E ele falou, o conselheiro, que nenhum dos dois ia conseguir isso jamais. E se continuassem assim, ia piorar a situação, porque eles iam acabar se desgastando e talvez até acabando o casamento. A partir disso, um conseguiu compreender melhor o outro e a mudarem as suas prioridades. E os conflitos diminuíram bastante. Por quê? Eles perceberam isso aqui que a Bíblia está falando há séculos. O Zaqueu foi alguém que fez essa associação. Por que ele deixou tudo de lado? Porque ele acreditou que o dinheiro ia trazer algo melhor. Não trouxe. Sabe o que ele fez? Ele começou a buscar mais. Você percebeu que no texto a gente leu que ele era o chefe dos publicanos? Provavelmente ele começou onde todo mundo começa, lá embaixo, como um cobrador de impostos, normal. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, mas ainda não se sentia ainda completo. O que ele pensou? Vou mais. E se tornou o chefe dos cobradores de impostos. O homem mais rico da sua região, provavelmente. Mas ele ainda estava vazio. Como é que eu sei disso? Ele vivia numa cultura baseada em vergonha e honra. As pessoas vivem se preocupando com isso, com o que é vergonhoso. Na cultura do Zaqueu, uma pessoa correr em público era vergonhoso. Imaginou isso? E o texto faz questão de dizer que ele correu e, pior, subiu numa árvore, coisa de criança, em público. O texto está dizendo que Zaqueu estava absolutamente desesperado para ver Jesus. Por quê? Porque ele buscou, destruiu boa parte da sua vida, não encontrou o que precisava. Pessoal, resumindo, dinheiro frequentemente acaba ocupando um espaço exagerado no nosso coração. A gente viu alguns sinais de como identificar isso. E a gente percebeu que nós temos necessidades interiores e que se a gente tenta satisfazê-las no dinheiro, tudo vai desandar. E ele não vai conseguir trazer o que a gente precisa. Tranquilo? Nós vamos fazer agora um espaço de interação. Se você quiser, de alguma forma, colocar um pensamento seu, uma pergunta, ou complementar alguma coisa do que a gente falou, você pode fazer isso, levantando a sua mão e falando, na internet, pelo chat, e ambos, se não quiserem se identificar, podem fazer isso de forma anônima, mandando para o WhatsApp meu, que está ali também na projeção. Então vamos lá. Alguém nesse momento gostaria de enriquecer um pouco a nossa reflexão, fazendo algum comentário ou alguma pergunta? Beleza, olha só, pergunta no WhatsApp. Na mensagem, você falou que o dinheiro pode ser um grande causador de briga entre os casais. Alguma dica para ajudar nisso? Boa pergunta, né? Alguma dica para ajudar um pouco os casais aí nisso? Pessoal, olha só. Tenho sim algumas dicas bem importantes de coisas que eu já li. Primeira coisa. O casamento é para nós dividirmos a vida. E isso inclui as finanças. É interessante. A ideia do casamento é nós compartilharmos a vida inteira. Mas você já percebeu? As pessoas elas estão dispostas a compartilhar a casa, os filhos, inclusive até mesmo seus próprios corpos, um com o outro. Mas quando é dinheiro, não. Quando é dinheiro, cada um para o seu lado, cada um na sua conta. Isso é um traço da nossa cultura. A ideia do casamento a partir da Bíblia é que nós dividamos tudo. E olha só, lendo livros sobre casamento, livros contemporâneos e nem todos livros cristãos, a recomendação que eu vi em todos os que eu já li e em palestras que eu já estudei, que eu já assisti, é que casais tenham conta conjunta e aprendam a
administrar os seus recursos juntos, o que no começo pode ser desconfortável e trabalhoso, mas depois que você consegue achar uma linha, aí você não tem mais problemas nessa área, ou tem muito menos problemas. Agora, quem decide administrar separadamente, acaba facilitando no início, mas complicando muito lá na frente. Então, pense nisso. E uma outra dica, segunda, para quem está de repente se preparando para um casamento, uma vez eu li um livro que se dizia assim, ó, antes de dizer sim. E ele tinha alguns tópicos que os casais deveriam conversar antes de casar. Sabe qual era um dos tópicos? Finanças. Conversem como vocês vão administrar o dinheiro antes de casar. Como vai ser? Prestação, à vista, quem vai cuidar dessa parte, quem vai ficar responsável. Isso é uma boa conversa para o momento de namoro, tá bom? Mais alguém? Vimos como identificar o problema, o porquê dele acontecer. Falta a melhor parte, né? A solução. Olha só, Jesus, certa vez falou, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E quando ele fala dinheiro aqui, ele não usa a palavra comum da língua dele. Ele usa a palavra grega mamon, com letra maiúscula, que era o deus pagão da riqueza. Olha só, Jesus está literalmente dizendo que a gente pode satisfazer nossas necessidades interiores no dinheiro ou em Deus. Algo muito próximo do que o apóstolo Paulo vai falar na carta em Efésios. Ele diz assim, ó, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Ganancioso, pessoa pegada ao dinheiro, que é idólatra. Ou seja, quem estava aqui nas últimas semanas lembra, idolatria é quando nós buscamos em outra coisa ou numa pessoa aquilo que nós deveríamos buscar em Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que quando nós somos muito apegados ao dinheiro, nós estamos idolatrando o dinheiro. O que significa? Nós estamos buscando nele o que nós deveríamos buscar em Deus. Por isso, a Bíblia traz a seguinte solução. Presta atenção e veja se isso não vai fazer sentido. Nós nascemos para satisfazer as nossas necessidades interiores mais profundas em Deus. Nada nesse mundo, nem ninguém vai conseguir preencher isso no nosso coração. Ou nós satisfazemos isso em Deus, ou nós não conseguimos satisfazer em lugar nenhum. Ou seja, a única solução é nós encontrarmos amor, segurança e felicidade naquele que nos fez. Eu sei que você deve estar pensando. Deve estar pensando, Jorge, papo de pastor e papo de igreja, né? Mas olha só. Friedrich Nietzsche, não pode haver um cara mais anti-igreja do que ele. Ele falou certa vez de que a ausência crescente de Deus na sociedade ocidental fará com que ela o substitua pelo dinheiro. Ele estava dizendo que quanto mais distante as pessoas estivessem de Deus ou da religião, mais elas buscariam aquilo que encontravam em Deus no dinheiro. Esse é o caminho de retorno. Pessoal, quando a gente tenta satisfazer as nossas necessidades interiores no dinheiro, não consegue e busca mais, a gente não precisa de mais combustível. A gente só precisa do combustível certo. Você imagina uma pessoa que está com o carro com o tanque vazio, e ela vai lá e coloca 1 quilo de arroz no tanque. E aí ela vai lá, liga o carro e não funciona. O que ela pensa? Bom, deve faltar, né? Vou botar mais 1 quilo de arroz. Vai funcionar? Vai adiantar? Não. O que você diria para ela? Você não precisa de mais combustível. Você só precisa do combustível certo. Nós não precisamos de mais combustível. Nós só precisamos preencher o nosso tanque interior do combustível correto. Mas isso funciona na prática? Isso é algo real que pode acontecer com a gente? Olha como a história do Zaqueu termina. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa, sem demora.
Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pessoal, o que a gente vê aqui? Zaqueu encontrou Jesus. E ele encontrou, junto com Jesus, o que ele sempre precisou. Você sabe, você imagina, Zaqueu estava no meio de uma grande multidão. Em toda aquela multidão, ele era sem dúvida a pessoa mais desprezada. Mas Jesus para, e podendo falar com todas aquelas pessoas, ele fala para ele. E ele quer ficar na casa dele. Sabe como Zaqueu se sente? Amado, talvez pela primeira vez. Não só isso. Jesus não tinha nada a ganhar em estar com Zaqueu. Ele não tinha nenhum interesse, ele não queria o dinheiro dele. Pelo contrário, Jesus só tinha a perder. Ele ficou mal falado por estar com Zaqueu. Sabe como Zaqueu se sentiu? Amado. Realmente amado. E se sentindo amado, com o tempo ele passou a se sentir seguro. Passou a se sentir feliz. Quando os nossos primeiros pais romperam com o nosso Criador e saíram do Éden, a gente perdeu muito, a gente perdeu tudo. E a única chance da gente rever isso é a gente voltar com Ele. E só existe um caminho através de Jesus. Sabe, olha só o que acontece com o Zaqueu. Jesus fala: agora houve salvação nessa casa. Não porque Zaqueu deu o dinheiro dele, não. Mas porque ele entendeu que Zaqueu estava buscando suas necessidades interiores agora no lugar certo. E como Jesus percebeu isso, olha só a maneira como ele passa a lidar com o dinheiro. Aquela pessoa que lesava outras pessoas para ter um pouco mais, resolve ressarcir e ser honesto, devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha lesado os outros. E olha só, a lei daquela época exigia que se alguém lesasse, alguém deveria devolver com 20% de juros. Zaqueu está devolvendo com 300% de juros, porque o dinheiro não tem mais poder sobre ele. A lei daquela época orientava as pessoas a doarem 10% daquilo que ganhavam. Zaqueu dá 50%, não porque alguém pediu, não porque era obrigação, mas o dinheiro perdeu o poder que tinha sobre ele. Ele começou a ter uma relação equilibrada com o dinheiro, e eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu aposto que ele passou a ter uma relação equilibrada com todas as outras coisas. Tudo começou a entrar no lugar. Quanto mais nós entendemos, experimentamos e vivemos o amor de Deus, mais o dinheiro perde o poder na nossa vida, e mais tudo ao redor entra no lugar certo. Essa é a grande lição. Bom, o que a gente pode fazer? O mesmo que Zaqueu: se encontrar com a graça de Jesus. A graça, a palavra que a gente usa para dizer o amor que nós não merecemos. Eu gosto muito de como Paulo usa essa linguagem para nos ensinar algo muito importante em 2 Coríntios. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse texto está dizendo que a gente era pobre, não financeiramente, mas espiritualmente. A nossa vida era vazia. Deus olhou lá de cima e disse: eu amo muito eles para deixar eles assim. Sabe o que Deus fez? Ele abriu mão de toda a sua riqueza, de toda a sua glória no céu, e se fez um ser humano, e veio até nós para morrer numa cruz. Por quê? Porque era o único jeito de você se tornar verdadeiramente rico no seu interior, de você realmente encontrar uma vida que vale a pena, de você realmente encontrar algo que possa encher o tanque do teu coração e te dar uma vida de verdade. Você quer seguir esse caminho? Avalie o seguinte: você tem dado um lugar equilibrado para o dinheiro na sua vida?
Onde você tem buscado sua noção mais profunda de felicidade, de segurança e de aceitação? Em Deus, no dinheiro ou em uma outra pessoa? Você tem procurado conhecer mais do amor de Jesus e feito disso uma prioridade na sua vida? Pense nisso, avalie isso. Queria te encorajar a tomar 2 decisões. Decida fazer do amor de Deus a base do seu coração. E decida deixar Deus realmente em primeiro lugar na sua vida.